Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Iniciamos o programa de hoje, como de costume, com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Grande Aruanda, aos sagrados orixás, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais, irradiante do nosso Deus Pai Criador, agradecemos a mais esta oportunidade, a oportunidade de mais uma semana, a oportunidade de estarmos aqui conectados, ligados através deste tempo no programa Mensageiros da Luz. Agradecemos a Rádio Toques de Aruanda, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz. Agradecemos a toda a sua equipe. Mais uma oportunidade, estamos aqui e já concluindo mais um mês, né? Abril está aí na sua última semana. E eu quero agradecer demais a todos que compartilharam deste mês com a gente no Luz do Bem Instituto. O Luz do Bem Instituto é quem oferece o programa Mensageiros da Luz. Como já disse, meu nome é Jorge Bonfim, faço parte do Luz do Bem Instituto e sou sacerdote umbandista do núcleo umbandista Chão de Deus, que é um pedaço do Instituto. Convidamos a todos a conhecer a nossa estrutura, a viver conosco momentos maravilhosos, falando de espiritualidade, falando de religiosidade. Nos colocamos a serviço da Grande Aruanda, a serviço dos mestres do astral superior, para compartilhar isso com os nossos irmãos, pois fazemos parte desta grande filiação do nosso Pai Maior. Luz do Bem Instituto fica localizado na zona leste de São Paulo. Estamos na rua Estado de Pernambuco, número 70, bem perto do shopping Aricanduva. O nosso telefone, o DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail, instituto@luzdobem.com.br, e nos encontrarão também no Facebook, Instituto Luz do Bem. Por todos esses canais é possível ter informações sobre a nossa agenda de atendimentos. Os atendimentos gratuitos, que ocorrem todos os meses, e os atendimentos particulares também. Maio ainda não temos a agenda definida e divulgada, mas isso ocorrerá brevemente. Então fiquem atentos, né, no Facebook. E quem ainda não recebe os nossos e-mails, basta ligar para nós ou mandar um e-mail para nós, que cadastraremos o seu e-mail e através deste canal de comunicação terá todas as nossas informações, né, sobre a agenda, as nossas mensagens, enfim, tudo o que acontece no Instituto é divulgado sempre como uma forma de convite e incentivo a crescermos juntos, pois queremos, e com muito amor,
com muito gosto, compartilhar mensagens de luz. Como já disse, mês de abril foi um mês iluminado, mês em que comemoramos a data de nosso Pai Ogum, que está sempre tão presente conosco, né? Que idealizou esse projeto do Instituto Luz do Bem, do Núcleo Umbandista Chão de Deus, que nos inspirou, e na ordem toda esta estrutura nasceu. Neste mês fizemos uma singela homenagem, isso aconteceu no último sábado, né, no dia 25 de abril. Foi uma singela homenagem mesmo, através destes momentos de homenagem, proporcionamos também oportunidade a todos que vêm na assistência do Núcleo Umbandista Chão de Deus tomar um passe, receber uma orientação, fazer um ritual dedicado ao Pai Orixá. No caso deste mês foi Ogum. E foi uma fortaleza, né? Uma manifestação linda e emocionante, e vibração deste Pai em resposta ao carinho, né? Ao tempo dedicado a ir lá acender uma vela, a fazer uma oração, a se ligar sinceramente a este Pai, a colocar seus agradecimentos e colocar seus pedidos, suas intenções manifestados, né, na escrita lá no cesto do Pai, a fazer o cruzamento dos seus pós de ferro para levar para casa e continuar a sua corrente, continuar a sua fé no Pai, renovando as suas forças. Afinal das contas, temos uma batalha diária a enfrentar, mas não é uma batalha sofrida quando assim enxergamos, quando colocamos a força do nosso Pai Ogum, à luz de tudo isso, né, iluminando tudo isso. Enxergamos que a batalha diária é aquilo que precisamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Aqui na Terra, ligados ao espiritual, teremos muitas oportunidades pelos caminhos da Terra para crescer, né? Então as coisas que acontecem aqui, seja nos relacionamentos, no trabalho, na escola, na família, enfim, as coisas que acontecerão aqui, quando estamos ligados à luz, estão acontecendo para o nosso aprimoramento, para o nosso amadurecimento. Vamos encarar todas as situações, vamos abençoar nosso dia assim que ele inicia, para que aquele dia de luta seja a luta de luz, seja a melhor luta, e no dia seguinte uma luta melhor ainda, porque todas essas lutas são para nos fortalecer, para nos ligar a essa luz. Estou falando de luta de paz, estou falando de luta de crescimento, não estou falando de luta de violência. Quando acordamos para a luta do nosso dia, para o nosso trabalho, para resolver as situações, para cuidar da nossa família, esta luta é uma luta de paz, que cada vez mais vai nos ligar a esta paz, vai nos completar. Mas assim temos que enxergar, né? Muitos acordam amaldiçoando seu dia, e assim seus dias se constroem através de maldições, através de energias sombrias e que não se sustentam. Então não é esta a escolha. Pai Ogum vence as demandas. Pai Ogum é exatamente contrário a isso. Abre nossos olhos a um caminho de ordem, a um caminho de força. Como dito na homenagem que fizemos no dia 25, Pai Ogum não vai com seu exército para uma batalha para perder. Não vai amaldiçoando, dizendo, está tudo perdido, está tudo ruim, mas vamos lá assim mesmo, porque é nossa obrigação. Existe a fé de que aquela vitória é certa, seja ela como for, mas ela é certa. Faça cada dia seu uma batalha já vitoriosa,
pelo simples fato de acordar, de ter a oportunidade de mais um dia e aprender com ele. Saravá, nosso Pai Ogum, esta é a homenagem do Mensageiros da Luz ao nosso grande Pai da lei, da ordem, que vive dentro de nós e precisa da nossa abertura de consciência para esta vida se manifestar de dentro para fora. Somos guerreiros, somos filhos do grande guerreiro e vamos enfrentar cada batalha com uma bandeira branca de paz, espalhando luz por onde passarmos. Ogum, meu Pai. Eu tenho mais algumas coisas para falar sobre as atividades do Luz do Bem Instituto, mas já vou entrar no tema do nosso programa de hoje. E hoje nós falaremos sobre Umbanda e liberdade. E no decorrer do desenvolvimento do tema, falo sobre essas atividades que ocorrerão aí no Instituto ao longo do próximo mês. Umbanda e liberdade é o tema do programa de hoje. Falar sobre liberdade somente pode ser vago, mas quando encaixamos o sentido desta palavra em áreas e atividades, nos fluxos aí da nossa vida, da nossa sociedade, do mundo, começa a ganhar forma, ganhar sentido. O tema do nosso programa de hoje é umbandista. Nós estamos falando sobre a religião de Umbanda e a liberdade na religião de Umbanda. Também não estamos falando sobre liberdade religiosa, apesar que tem tudo a ver, Não estamos falando sobre o nosso direito de professar a nossa religião, de manifestar nossas opiniões. Isso é claro que nós temos direito e estamos aí batalhando cada vez mais e ganhando espaço cada vez mais, e creio que incomodando muitos querendo inibir. E a Umbanda, eu acredito que um passinho de formiguinha, aos passos lentos, vem ganhando força com isso, Estamos despertando e acordando para assumir a nossa religião. Mas não é desta liberdade que queremos tratar. O programa de hoje quer tratar sobre a liberdade que exercemos na religião Umbanda. A religião nos dá uma liberdade, nós temos uma responsabilidade em fazer bom uso deste presente que a religião nos dá. É sobre isso que queremos tratar, que queremos aí expandir consciência, que queremos contribuir de alguma maneira com aquilo que aprendemos no núcleo umbandista Chão de Deus, não só para o nosso templo, Nós enxergamos que este e muitos dos temas tratados nos nossos cursos, tratados nos nossos encontros, é para o umbandista. Um dia a Umbanda me fez um convite e eu aceitei. E não foi à toa esse encontro, não foi à toa esse laço. Hoje eu me vejo um ser humano completamente transformado e sei que ainda tenho muito a crescer. Eu enxergo valor na religião Umbanda em cada pedacinho dela, em cada canto, em cada toque, em cada manifestação do espírito, do arquétipo de Umbanda para o seu trabalho, na vibração do orixá. Me ensinou coisas novas, valores novos, posicionamentos em todas as áreas da minha vida, porque temos muitas áreas para desenvolver, para sobreviver, na encarnação. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos ter relação familiar, precisamos
ou normalmente temos as nossas relações conjugais, tudo isso, entre tantas e tantas outras coisas, aconteceram com liberdade. Porque a nossa religião preza isso, ela preza a liberdade. A estrutura desta religião não é uma estrutura que coloca em nós um cabresto, que coloca em nós tantos e tantos limites, que vai diminuindo a nossa visão sobre as coisas, limitando a somente o interesse daquela estrutura religiosa. Sem nenhuma crítica. Eu sei que lá no fundo parece isso, mas preciso colocar aqui uma opinião que manifestamos na nossa forma de praticar a Umbanda. E enxergamos isso sim. Enxergamos que muitas religiões têm uma maneira de ser praticada e que limita os seus seguidores somente à visão daquela estrutura, daquela religião. E a Umbanda não faz isso. Hoje, a Umbanda ensina e com clareza essa sua estrutura. A Umbanda vem se estruturando cada vez mais nessa terra, algo que certamente está muito bem estruturado na Luanda, numa dimensão maior, num plano mais elevado. Tudo isso já está muito bem estruturado. Aqui na nossa realidade, isso vem se aprimorando cada vez mais. Isso porque nós, encarnados, precisamos entender, compreender essa estrutura e temos o nosso tempo. Nosso tempo é moroso, né? Nós temos dificuldade de trabalhar a consciência. Mas a liberdade que a Umbanda nos dá é valiosa, ela existe e hoje, em tudo que já está aqui esclarecido para nós, ela é manifestada. Lá desde o começo, né? Há uma liberdade linda que a religião preza e nos presenteia. Um umbandista, ele, em momento algum, pela religião, é privado a determinados comportamentos, não é proibido o uso de determinados produtos, substâncias, roupas, não determina na vida os locais que devem ser frequentados e aqueles que são proibidos, que não devem ser frequentados. A nossa religião não proíbe nada. Cada um escolhe como deve levar sua vida. Alguns querem trabalhar demais, alguns querem trabalhar de menos, alguns querem mergulhar em determinados vícios, seja lá o vício que for, álcool, droga, sexo. Tem aqueles que querem ser puritanos e corretos aos olhos dos outros ou para si, enfim, existem tantos perfis, existem tantas maneiras de se levar a vida, cada um leva a vida da maneira que bem entende. Alguns são possessivos, alguns são tão impositivos que impõem medo devido à sua maneira e o seu comportamento, né? Sua maneira de se expressar e o seu comportamento. Outros são dóceis demais, que chegam a ser passivos perante a vida. Alguns são extremamente materialistas e fazem tudo para acumular riquezas e pouco aproveitam da vida. O tempo passa e não vem a sua família
é crescer, a sua família prosperar, estar ausente de tudo, só acumulando riquezas. Alguns são distraídos demais, outros são atentos demais, que chegam a ser desconfiados. Alguns amam demais, alguns amam de menos, alguns são religiosos demais, alguns são amigos de menos. Alguns pensam só em si, alguns pensam só nos outros, alguns cuidam demais da vida dos outros e não cuidam da sua, alguns não se importam nem com a sua vida, nem com a vida dos outros. Mais uma vez, existem perfis diferentes, existem momentos de evolução diferentes e a Umbanda acolhe todos esses perfis. A Umbanda, ela não faz uma pré-seleção. Você eu quero, você eu não quero. E a Umbanda também não impõe uma maneira de se transformar, de evoluir. Olha, você só é aceito aqui se agir desta maneira. Você precisa renascer e se transformar agora, sem consciência nenhuma. Apaga tudo e se transforma nesse momento. Não é assim. A forma que a nossa religião, a religião Umbanda, nos desenvolve é respeitando as nossas escolhas e respeitando o nosso tempo. Mas isso não quer dizer que a nossa religião não tem valores. Muito pelo contrário. Ela o tempo todo, mais uma vez, eu gosto e preciso de enfatizar isso, o tempo todo nos mostra valores, nos ensina valores, nos conscientiza pelo caminho equilibrado, pelo caminho que podemos lidar bem com a liberdade, fazer um bom aproveitamento da oportunidade da vida, fazer um bom aproveitamento deste direito adquirido que Deus nos deu, que Jesus Cristo reafirmou, que é a nossa liberdade. Nós temos direito à liberdade. O problema é que nós não sabemos fazer bom uso desta liberdade. Manifesto aqui mais uma opinião minha, não é uma opinião da religião, eu não posso falar pela religião, mas é uma opinião minha como sacerdote umbandista e é aquilo que eu ensino também para o meu grupo. Eu compreendo que a religião do cabresto, né, aquela religião que coloca limitadores, ela é importante também. Ela é importante porque existem pessoas que não sabem lidar com a liberdade. É fato. A liberdade é perigosa para alguns e para continuar num caminho evolutivo, para continuar religado a Deus, né? Assim, lembrando sempre que é um espírito e esse espírito mesmo na carne precisa continuar religado a Deus, precisa desta forma de se praticar a sua espiritualidade de uma maneira mais incisiva e limitadora. Uma forma que impõe algumas regras de forma muito incisiva a serem seguidas e este ser, esta pessoa, consegue se recolocar aí num caminho de luz. Há uma importância, na minha opinião, nesta forma de se praticar a religião, mas eu entendo que a liberdade é um passo superior. E eu sou um apaixonado, eu amo demais minha religião, eu coloco a minha religião num patamar superior, sim. Porque a minha religião dá liberdade, a minha religião incentiva a responsabilidade e a consciência, ela não me impõe a uma maneira de comportamento, mas ela me explica através das suas nuances, das suas diversas maneiras de ser praticada. Ela me ensina que existe uma postura correta, existe moral e bons costumes, que existe uma forma equilibrada
uma forma iluminada de manifestar sentimentos, de lidar com dinheiro, de ser humilde, de contribuir com toda a criação. Em tempo constante nos mostra o que seria a melhor escolha. E respeitando a individualidade. Né? A melhor escolha para mim não é igual para o meu irmão. Nós estamos em momentos diferentes de evolução, nós vivemos histórias diferentes, nós somos indivíduos. Ela vai nos mostrando, abrindo os nossos olhos, respeitando esta individualidade, promovendo consciência. Antigamente existia um conceito de que o religioso era um fanático, um limitado, né, com visão curta sobre as coisas, porque está completamente envolvida com os conceitos religiosos, e os espiritualistas, ou aqueles que desvinculados de religião, já tem uma visão mais ampliada, já conseguem enxergar um 360 graus, né, ter visões diferentes sobre a manifestação de Deus, da manifestação das suas vibrações, nos dando liberdade para tudo. E a Umbanda, ela é uma religião com este conceito de liberdade. Ela nos dá uma visão plena, ampla, para o bom uso da liberdade. Isso coloca em nossas mãos uma ferramenta muito importante, ela se chama livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para as nossas escolhas. Eu já deparei, isso é constante inclusive, com muitos irmãos umbandistas que saíram da religião, que abandonaram a religião, com um histórico de decepção, com um histórico de frustração, com conceitos completamente distorcidos sobre as nossas práticas, porque se envolveram em vício, porque não evoluíram em absolutamente nada, porque tiveram as suas vidas em situação de pobreza, de falta, e certamente o caminho mais curto, o caminho mais fácil é colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. No caso aí a nossa religião apanha bastante nesse sentido, porque muitas pessoas, né, muitos daqueles que foram acolhidos como seus filhos não souberam lidar com toda a riqueza que a religião colocou à sua disposição, essa liberdade. Eu já ouvi história de pessoas que entraram no vício da bebida porque a religião faz uso da bebida alcoólica nos seus rituais. Hoje já está mais que esclarecido o que é o uso da bebida nos rituais. O umbandista tem à sua disposição estudo e esclarecimento. Estudo através de sala de aula presencial, estudo através de sala de aula virtual, leitura à disposição e gratuita, esclarecendo o que é. Quem escolheu entrar no vício? Quem escolheu, ao invés de fazer um uso magístico daquele líquido, daquela bebida, consumir a bebida no seu corpo? Quem escolheu? Não foi a entidade. Há ainda aquele que coloca a culpa na entidade. Não, a minha entidade bebe uma garrafa inteira para provar que não fica bêbado. A entidade não precisa provar nada para ninguém. Quem precisa se autoafirmar é o ser humano, que ainda está vestido no ego e horrível ego. A Umbanda é magística. Ela tem magia nos seus rituais e magia limpa. Magia que contribui com um fluxo evolutivo, com rumos evolutivos. Na liberdade,
Quantos fizeram mau uso dessa liberdade, fizeram mau uso desta magia e distorceram os seus sentidos? Ela não vai servir. Esta magia, que é uma magia de lei, ela não vai se colocar, vibrar a serviço das intenções egóicas do ser humano. E aí as coisas começam a ficar contrárias, tão quanto foi compreendido pelo seu filho, né? Por esta pessoa. Ela distorceu a compreensão sobre uma ferramenta da religião e o retorno foi distorcido. Não foi a religião que deu um retorno distorcido, foi a própria vibração emanada por esta pessoa. Ela se ligou a outro grupo a partir do momento que fez essa manifestação espiritual. Um grupo que não é próspero, um grupo que ainda também não está ligado à luz da compreensão. E aí os caminhos se trancam, aí as coisas começam a dar errado. A culpa é da religião. Cada vez mais eu incentivo, através deste programa, o estudo. Um umbandista deve estudar, deve compreender sua religião, deve escolher um lugar responsável para seguir a sua religião e para compreendê-la. É necessário ter compreensão. É necessário se transformar no íntimo. A religião nos pede isso. Ela não impõe, ela nos convida a isso. Nós temos liberdade. Nós podemos escolher. Não quero isso, não quero mudar a minha vida. E aí fica esse passo sem ser dado, esta sensação de não estar progredindo em alguma coisa, porque a compreensão não progrediu. A religião nos mostra valores e nos pede que esses valores sejam absorvidos, colocados em prática na nossa vida e que a nossa vida seja transformada. Que no dia a dia enfrentemos as nossas situações com esses novos valores e fatalmente as coisas darão certo. Fatalmente as coisas fluirão numa direção nova, iluminada, num tempo adequado. Temos que estar abertos. Temos que estar limpos nestes novos valores para que eles fluam na direção que devem fluir. Temos que fazer bom uso da ferramenta liberdade, da ferramenta livre-arbítrio que a religião nos dá. Temos que fazer bom uso e consciente todas as ferramentas magísticas, ritualísticas que a religião nos dá. Temos que absorver tudo que a religião nos ensina de valores, assim como é um arquétipo de Umbanda. Ela nos ensina através das suas formas e maneiras, nas entrelinhas, muitas coisas, novas visões que nos ajudam a ver Deus dentro de nós vivo. E quando a gente se abre de verdade para isso e começa a fazer escolhas mais equilibradas, consequentemente, as coisas dão certo. Dão certo tanto quanto para aqueles que estão com cabresto, né? Que estão limitados nos conceitos religiosos, sem fazer uso da liberdade, como a Umbanda nos dá. As coisas podem dar certo tanto quanto para aqueles que, infelizmente, eu ainda recebo muitas abordagens, né? Pelas coisas que se veem na TV, que eu nem sei se é verdade ou não, e prefiro nem entrar neste mérito. Os milagres, os tais milagres que acontecem de curas. Por que eu não me vejo nesse direito? Eu me vejo. E posso também. Depende das minhas escolhas. Depende. Só eu faço bom uso do meu trabalho. Eu controlo minhas receitas e despesas. Eu estudo para que eu tenha uma oportunidade melhor. Então, se eu estou dentro
dos rumos que essa sociedade me pede para um crescimento, estou me esforçando, estou fazendo bom uso dessa liberdade, consequência, as coisas vão fluir. Temos uma hora e temos aí um processo de compreensão, mas vão fluir. O direito é igual. Eu preciso me ver merecedor disso também. O direito é igual. A nossa religião, ela é próspera. Ela é próspera primeiramente espiritualmente. Espiritualmente é a primeira prosperidade dela. E, consequentemente, ela forma seus filhos prósperos espiritualmente e materialmente também. Porém, precisamos estar no fluxo próspero dessa religião, não andando em rumos contrários com a nossa escolha, com o nosso posicionamento, o que é muito comum. Meus irmãos, este é o programa Mensageiros da Luz. Hoje nós estamos falando sobre liberdade. O tema é Umbanda e liberdade. Eu quero fazer 2 convites aos irmãos. Um é o chá da tarde, que ocorrerá no dia 17 de maio, no Luz do Bem Instituto. Será um domingo, uma tarde de domingo muito agradável, onde será servido um chá, uns salgadinhos, e teremos um bingo. Tudo isso visa angariar recursos para as obras assistenciais do Luz do Bem Instituto, para que continue compartilhando luz, continue com suas obras caritativas, e como parte desta congregação, desta estrutura, digo que a melhor maneira é trabalhando e não explorando negativamente ninguém. Com uma forma criativa, como um evento como este, onde trabalharemos e todo mundo ser beneficiado com isso. Todos. Nossa intenção é nos esforçar muito para que esse evento dê certo, e será um prazer imenso receber o nosso irmão. Os interessados para adquirir aí o convite, né, para este evento, chá da tarde, entrem em contato conosco. Nosso telefone, DDD 1135-427142, nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br e o nosso Facebook, Instituto Luz do Bem. Também, em maio, no dia 24 e no dia 31, haverá o curso de radiestesia e radiônica. Os interessados em conhecer e se formar um radiestesista, também entre em contato conosco para maiores informações. Eu retorno ao nosso tema com um texto da Agenda Cristã pelo espírito de André Luiz, que diz o seguinte: questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a esta situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinhos virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Meus irmãos, esse texto diz muito sobre a questão da liberdade,
sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão de crescermos, de evoluirmos com a maneira que a Umbanda nos propõe, com liberdade. Na Umbanda, não vamos ter a exigência de não ir numa festa aonde muitas pessoas envolvidas no vício estarão lá. Mas a diferença está no nosso posicionamento neste ambiente, no nosso comportamento neste ambiente. Eu chegando neste ambiente, se procurar pelo viciado, vou ver o viciado. E logo vou entrar nesse padrão e vou ver muitos e muitos viciados ali. E se eu entrar mais um pouquinho, assim me tornarei. Vou me tornar também um viciado, vou entrar no vício, porque eu só estou vendo isso. Mas se eu neste mesmo ambiente chegar na luz que eu compreendi, que eu absorvi, está lá no meu íntimo, valiosa, este novo valor que a minha religião me ensinou, neste mesmo ambiente cheio de viciados, eu estarei na minha luz firme, me divertirei e ainda espalharei luz naquele ambiente, sem precisar pregar nada para ninguém, simplesmente ali nos meus valores. Os problemas e os desafios na vida sempre teremos. Nós estamos aqui para crescer e, infelizmente, ainda crescemos através desses desafios, né? Nós ainda não atingimos o nível evolutivo para não precisar deles. Às vezes a gente evolui só sofrendo, né? Vivendo um momento difícil por conta de como está ainda a nossa consciência. Mas faz uma diferença tremenda quando aprendemos com a nossa religião novos valores. Hoje eu consigo nitidamente ver em mim o meu comportamento antes e o meu comportamento depois, diante de situações parecidas. Diante de desafios, de problemas, eu reagia e administrava de uma maneira antes da minha religião e depois. Hoje, eu sou maduro em relação a isso e a minha fé me faz forte. A minha fé me faz crer que, independente do rumo que tomará, eu vencerei. Eu já sou vencedor desde o início. É um outro comportamento. Em luz estou e permaneço. A luz não é só de vez em quando. Está e permanece em nós. A luz dos sagrados orixás está e permanece em nós. Mas para que tenhamos condição de identificar essa luz e de nos firmar nela, eu tenho que conhecê-la. Ela tem que existir de fato lá dentro de mim. Ela tem que estar ali vibrando. Eu preciso reconhecer isso. Se eu ainda estiver na ignorância, ou eu enxergar essa luz do orixá a quilômetros de distância de mim, como algo que eu não consigo tocar, que eu não consigo interagir, porque é tão sagrado, está tão distante, assim será. É quase que um desamparo, mas um desamparo que nós mesmos, né, estabelecemos na nossa ignorância. O orixá, essa força está aqui, ó. Está já agindo em nós. Viver, existir é uma bênção. E nós interagimos com o sagrado em tempo constante. É a nossa consciência que faz isso. É a nossa identificação. Por isso que temos que mudar intimamente e fazer as nossas escolhas nesses novos valores. São escolhas, meus irmãos. É liberdade, não é uma imposição. Escolha. Esta é a palavra adequada. A consciência sobre a liberdade que a Umbanda nos dá, o umbandista deve levar para a vida. Não é só para dentro do terreiro. Não é só o bom uso dos elementos magísticos, não é só o bom comportamento
consciente numa gira de Umbanda, é para a vida. São valores que devem existir desde o momento que acordamos até o momento que encerramos um dia em gratidão. Eles devem estar lá pulsando. Somos umbandistas, não estamos com as nossas guias e com as nossas vestes brancas 24 horas por dia. Isso nós usamos no momento da sessão, que também tem um símbolo envolvido nisso tudo. Existem motivos, mas a responsabilidade destes símbolos devem estar conosco em cada passo da nossa vida. Nós, como umbandistas, devemos ter consciência, não esmorecer na primeira dificuldade, não amaldiçoar tudo que está em torno de nós no nosso momento de desespero, no momento de tristeza, no momento que o desafio parece ser maior do que daremos conta, parece, não é que é, não podemos esmorecer. Nós devemos honrar a nossa escolha religiosa, nos apegar na nossa fé, confiar na nossa fé e aprendendo a cada dia. Há uma receitinha sobre liberdade que nos ajuda muito nessa questão do dia a dia, nessa questão da vida e também na questão religiosa, que é o que queremos e o que precisamos. Quando colocamos isso na balança, óbvio que nós temos que ter algum objetivo. Isso nos leva a movimentar coisas, a buscar coisas. Devemos ter objetivos. Mas na liberdade, e a liberdade com consciência espiritual, nos faz prestar atenção também nos rumos das coisas. Nós queremos algo, nós temos algum objetivo. E quando movimentamos, as vibrações, as energias vão desenvolvendo sempre, né? É sempre um fluxo de evolução. Mas às vezes começa a nos levar para outras direções. Ou às vezes aquilo que queremos não desenvolve e algo lá dentro de nós começa a fazer enxergarmos outras direções, novas possibilidades, que sinaliza o que precisamos, não o que queremos. O que queremos só é o nosso ego falando. O que precisamos, o plano espiritual, os mentores espirituais, os trabalhadores de luz estão nos orientando o tempo todo. E na Umbanda nós temos o direito, né, pela liberdade que ela nos dá, de ficar lá naquilo que queremos, engessados, sofrendo ou entrando numa situação que nos fará infeliz. Mas o tempo todo ela vai tentar nos mostrar, né, toda essa estrutura de luz, que temos possibilidades de escolher diferente, de fazer diferente, de mudar nossa vida a qualquer tempo. O que queremos e o que precisamos, a melhor escolha é sempre o que precisamos. E podemos estar cegos, cego por nossas escolhas, cego por influência que entrou no nosso mundinho íntimo através de acessos que nós demos, né? Acesso que nós abrimos, e precisamos abrir nossos olhos para aquilo que precisamos. Quando vamos a um terreiro buscar orientação através de um passe, não chega lá só para ouvir aquilo que você quer. Abre o seu coração para ouvir daquele preto velho, do caboclo, do baiano, do boiadeiro, do marinheiro, da entidade que estiver lá em terra para dar uma assistência. Esteja aberto para ouvir aquilo que você precisa. Quando lá no íntimo está só aquilo que a gente quer, nossa mente é tão sabotadora, nossas emoções, elas são tão sabotadoras que ela consegue distorcer
até a orientação, de forma a dar direção àquilo que a gente quer. E aí a gente bate cabeça e ainda põe a culpa na entidade, no terreiro, em alguém que não orientou direito. Esteja aberto àquilo que você precisa de verdade. A espiritualidade sabe desta sua necessidade e ela vai orientar respeitando o seu livre-arbítrio, respeitando as suas escolhas, respeitando a abertura que você der. O que você precisa, o segredo está em virar a chavinha para o bom uso da liberdade. Em cada vez mais evoluir para isso. Abrir a mente, abrir os sentimentos para isso. Para o bom uso da liberdade. A liberdade da religião de Umbanda. E quando nos entregamos aos braços desta mãe religião Umbanda, este é o primeiro presente que ela nos dá. A liberdade. Ela nos respeita. Essa liberdade é respeitosa. Ela respeita as nossas escolhas. E torce para que cada vez mais escolhemos certo. O bom uso da liberdade. E este bom uso, mais uma vez eu afirmo, é transformador. Transforma a nossa vida. Já estamos aí rumo ao fim do programa de hoje. Eu quero afirmar a questão da liberdade. Eu vejo muitos irmãos ainda sofrendo muito por esta dificuldade em mudar, a dificuldade do bom uso da liberdade, né? Eu vejo pessoas aí mergulhadas no vício, mergulhadas em sentimentos destruidores, sendo orientadas a esta mudança com liberdade, mas sai do terreiro e volta para mesmo o mundo destruidor. Não consegue encarar a mudança. Volta para o seu vício, volta para o seu comportamento ruim, a forma de manifestar sentimento ruim, para o vitimismo. Volta, e eu sei que é difícil e há um tempo para recuperar, mas essa recuperação precisa de um ponto de partida. O ponto de partida não é só ir a um terreiro pedir socorro. É mudar, é combater aquele vício, aquele comportamento, aquele padrão que já está acomodado, né? Ali numa zona de conforto, é combater isso. Se for necessário algum auxílio material junto com aquele tratamento espiritual, faça. Mas é necessário mudar. Não adianta virar as costas, deixar ali todos os problemas na mão da entidade para resolver, como se não houvesse a sua parte a fazer. A parte do irmão que foi buscar ajuda. Existe sim. E aí sim dá certo. Quando a vontade é de mudar, de transformar a vida com esses novos valores, assim acontece. Mas nós temos que sair do comodismo, nós temos que encarar as nossas situações com novos valores. E não entender que alguém está fazendo isso. E o umbandista que já está praticando a sua religião, que já está dando consulta, né, com os seus mentores, nosso conselho através desse programa é para que nunca incentive esse comodismo. Nunca. Abrindo um ponto, fazendo um trabalho do apoio dos sagrados orixás, ali está tudo resolvido, a pessoa não precisa mais se preocupar. Uma coisa está ligada à outra. Isso é muito estreito. Um trabalho de magia, ele vai criar uma composição vibracional para auxiliar aquela pessoa, aquele nosso irmão, na sua mudança. Um passe vai dar um alívio, uma limpeza para auxiliar aquela pessoa na mudança. Mas a mudança depende dela, porque ela tem que escolher mudar. Ela precisa fazer um bom uso até daquela vibração aberta ou proporcionada no ponto e no passe e levar para a sua vida. Se não houver isso, não vai dar certo. Ela vai virar a esquina
e se desligar de todos os benefícios ali oferecidos pela Umbanda e pelos irmãos que se colocam aí como trabalhadores de Umbanda. A nossa responsabilidade é incentivar a responsabilidade dos nossos irmãos. Também é esta a nossa responsabilidade. Finalizo o programa de hoje com uma mensagem do livro Caminhos da Sabedoria. A verdadeira consciência é a voz de Deus em nós. Para ouvi-la com nitidez, temos de anular uma falsa consciência que se fez em nós à medida que nos desenvolvíamos, desde quando nascemos, e em nós continua a se fazer à medida que vivemos. Essa falsa consciência é feita das crenças e crendices, superstições, opiniões, preconceitos, dogmas, mandamentos, temores, os mais diversos, noções de comportamentos que o papai, a mamãe, o vovô, o padre, o pastor, o mestre escola ou o professor universitário puseram em nossas cabeças ao longo do tempo. Por isso, saiba distinguir bem a voz de Deus dessas vozes menores e importunas, que impõem condições e exigem obediência, e não deixam você pensar com sua própria cabeça e sentir com seu próprio coração. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Meus irmãos, este é o programa Mensageiros da Luz. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Até o nosso próximo encontro.